Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro treinamento do projeto Pré-Op Week. É um novo projeto da Braskem, em conjunto com outras duas sociedades, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Antes de iniciarmos, eu vou falar um pouquinho do projeto e como vai ser essa primeira fase de treinamento. Tá? Então, a Braskem, na verdade, vai realizar esse projeto Pré-Op Week, que é um inquérito brasileiro sobre o preparo nutricional do paciente cirúrgico. A gente precisa entender melhor como está sendo realizado esse cuidado pré-operatório em todo o território nacional. Nós sabemos, né, de dados epidemiológicos de outros países que isso gira em torno de 20%, né? Em cada 5 pacientes, apenas 20% eles vão para uma cirurgia eletiva de médio e grande porte com um preparo nutricional e orientações adequadas, tá? E aí agora a gente precisa saber qual é a realidade no Brasil, se realmente nós estamos preparando esse paciente, como nós estamos preparando. Tá? Essa coleta de dados ela vai se assemelhar ao mesmo modelo do que nós já fizemos anteriormente em parceria com o SARC Day e o Nutrition Day. Hoje, nós vamos chamar, então, as duas pesquisadoras responsáveis que vão nos apoiar durante esse processo de treinamento e depois de coleta de dados e análise desses dados para publicação. Eu vou chamar a doutora Cristina Gonzalez e a doutora Silvana Orlandi para compor aí hoje o webinar de hoje e esse nosso primeiro treinamento. Só para esclarecer, pessoal, que o projeto, a gente vai explicar direitinho os objetivos do projeto, primários, secundários, o desenho desse estudo, mas a coleta de dados ela vai se acontecer do dia 19 ao dia 23 de junho desse ano, tá? Então, é uma semana toda de coleta de dados em hospitais, unidades hospitalares que fazem cirurgias eletivas de médio e grande porte. A gente vai falar tudo hoje, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Mas para isso acontecer entre o dia 19 e o dia 23 de junho, a gente precisa agilizar alguns processos que hoje a doutora Cris e a doutora Silvana vão estar passando aí, tá bom? Esse treinamento ele vai ficar gravado, tá, pessoal? Então, quem perdeu, quem tem um colega que não pôde entrar, depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da Braskem, tá bom? Fiquem tranquilos, vai ter livre acesso, tá? E quem tiver alguma dúvida, é só colocar aqui na caixinha do Questions and Answers, que eu vou moderando aí todas as dúvidas, tá? Então, primeiro eu gostaria de chamar a doutora Cris Gonzalez, tá? Para começar a apresentar o projeto e em seguida a doutora Silvana vai passar todos os detalhes para a gente da operacionalização dentro da plataforma Brasil. Muito bem-vindas, doutora Cris, doutora Silvana. Olá a todos, boa noite. Eu gostaria de agradecer, então, o convite da Braskem para, juntamente com a Silvana Orlandi, com o doutor Pedro Portari e com o doutor Antônio Carlos Campos, estamos coordenando esse projeto, juntamente com o doutor Tiago Gonçalves também, lógico, né? E, então, eu gostaria de agradecer, em nome da Braskem, né, a responsabilidade de conduzir esse projeto, que eu acho que, sem dúvida, é uma coisa muito inovadora, e nós precisamos conhecer um pouquinho mais. Nós falamos tanto de cuidados perioperatórios, cuidados nutricionais perioperatórios, da importância que isso tem na evolução do paciente, mas nós não sabemos, na verdade, qual é a nossa realidade, né? Quantos dos nossos hospitais estão praticando isso no seu dia a dia, tem esses cuidados nutricionais perioperatórios incluídos na sua rotina que é oferecida a esse paciente. Então, eu vou apresentar alguns diapositivos para vocês. Espera aí. Agora aqui. Estão enxergando minha tela? Já sim, Cris. Perfeito. Tá. Então, nós vamos apresentar alguns dados para vocês do que é o nosso Pré-Op Week, que seria, na verdade, o nosso inquérito brasileiro sobre o preparo nutricional do paciente cirúrgico. Então, como o Tiago já falou, esse projeto é apoiado não só pela Braskem, mas também pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo. Nós sabemos, então, que os protocolos de recuperação acelerada em cirurgias de médio e grande porte
são recomendados pelas grandes sociedades de cirurgias, não só nacionais e internacionais. E esses protocolos, então, recomendam uma série de cuidados nutricionais no período perioperatório, que teria como objetivo melhorar os desfechos dos pacientes submetidos à cirurgia de médio e grande porte. E esses procedimentos em conjunto, por isso que eles são chamados de protocolos multimodais, porque são vários procedimentos que devem ser realizados em conjuntos, eles visam a diminuição das complicações do paciente no período pós-operatório, ou seja, que o paciente tenha uma recuperação precoce. E como é que essa recuperação precoce vai se dar? Através, então, da diminuição da resposta ao estresse cirúrgico, através da manutenção das nossas reservas metabólicas e através de um suporte para que o nosso paciente mantenha a sua função fisiológica o mais próximo possível do normal. E quais vão ser os resultados que nós vamos obter com a adesão a esses protocolos? Nós vamos ter uma menor morbidade pós-operatória e menor tempo de internação hospitalar, ou seja, benefício direto para o nosso paciente. Acontece que, por diminuir a morbidade, as complicações, o uso de antibióticos, uma menor internação hospitalar, esses protocolos acabam tendo um importante impacto econômico, que hoje em dia é muito relevante na nossa realidade. Então, o nosso paciente vai custar menos para o hospital, a um ponto que ele vai usar menos antibióticos, vai ficar menos tempo no hospital, vai haver uma maior rotação dos leitos, e isso acaba gerando um impacto econômico que é de grande interesse também para a parte administrativa dos nossos hospitais. E o que são esses cuidados, chamados cuidados nutricionais perioperatórios? Nós sabemos que os protocolos de recuperação acelerada, multimodais, aqui no nosso país conhecido como Projeto Acerto, e no mundo todo conhecido como Projeto Eras, eles têm vários cuidados que são realizados durante toda a jornada do paciente no período perioperatório, envolvendo o pré, o trans e o pós-operatório. Mas nós vamos nos ater aqui aos cuidados nutricionais desse período perioperatório. E ele inicia já com uma orientação pré-operatória antes do paciente se internar. No momento que ele recebe o diagnóstico cirúrgico, então ele já deveria receber essa orientação pré-operatória, uma avaliação do risco nutricional, com uma terapia nutricional adequada, caso esse paciente seja identificado como de risco ou desnutrido. Se ele for detectado como de grande risco funcional, nós vamos fazer o que se chama de pré-habilitação, então incorporar não só esses cuidados nutricionais, mas também alguns cuidados de exercício e até de controle psicológico, né, algumas medidas visando reduzir o estresse desse paciente no período pós-operatório. Nós vamos ter, então, a redução do período de jejum pré-operatório com o uso de bebidas com carboidratos, acrescidas ou não de aminoácidos. Nós vamos fazer o uso de dietas com imunonutrientes, não na tentativa de corrigir o estado nutricional, mas sim na tentativa de melhorar a resposta imunológica desse paciente. E, por último, então, no período pós-operatório, nós vamos realizar uma realimentação precoce, minimizando o período de jejum e adequando, então, a terapia nutricional desse paciente para o período pós-operatório. De todos esses itens, talvez o mais estudado seja o uso das dietas com imunonutrientes. Nós temos, até o momento, já mais de 20 revisões sistemáticas que possibilitaram, então, a realização de uma revisão guarda-chuva, né, que é quando se combinam as revisões sistemáticas, e essa revisão guarda-chuva, que foi publicada recentemente, então, demonstrou que em pacientes submetidos a cirurgia de médio e grande porte em vísceras, com o uso da imunonutrição, houve uma redução de até 40% nas complicações infecciosas e uma redução da morbidade por ordem de 22%. Então, nós sabemos também que esses cuidados eles não atuam isoladamente. Quanto mais se combinam esses cuidados, melhor vai ser essa resposta. Então, por isso que é importante saber não o uso isolado de cada um deles, mas nessa combinação do que nós denominamos de cuidados nutricionais perioperatórios. Nós sabemos que
Esses protocolos, então, são recomendados, né, por todas as diretrizes das principais sociedades cirúrgicas, não só nacionais, como já citadas, mas também internacionais. O American College of Surgeons criou o Strong for Surgery, que depois, posteriormente, foi adaptado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mas, apesar dessas recomendações, dessa evidência científica, o que nos falta saber ainda é exatamente qual é a adesão a esses protocolos na nossa realidade. Então, esse é o principal objetivo do nosso estudo, conhecer, fazer um inquérito para nós sabermos como os nossos hospitais brasileiros estão aderindo a esses protocolos, quais os itens que eles têm mais facilidade, quais os itens que são menos utilizados. Então, é isso que nós vamos explicar agora para vocês. Então, o objetivo geral do nosso estudo seria avaliar o perfil desses cuidados nutricionais perioperatórios ministrados a pacientes submetidos a cirurgias de médio e grande porte nos hospitais brasileiros. Com isso, nós vamos querer saber algumas coisas a respeito das medidas de uso das medidas de pré-habilitação, como está sendo a adesão aos protocolos multimodais, quais os itens que estão sendo utilizados, que já foram incorporados, quais os itens que nós temos mais dificuldade de incorporar na nossa prática, e também conhecer um pouquinho mais de como está sendo usado a imunonutrição nesse período perioperatório. E como objetivos específicos, então, nós queremos identificar aqueles grupos de pacientes que estão sendo menos beneficiados, né? Quais são aqueles que ainda não foi incorporado no preparo desse paciente esses cuidados nutricionais. Qual é a proporção dos hospitais que usam esses cuidados e quais são as características, né? São os hospitais públicos, são os hospitais universitários, são os privados? Então, nós vamos querer saber também um pouquinho das características desses hospitais. Tem equipe de terapia nutricional, etc. E, por último, então, né, avaliar também a prevalência do risco nutricional nesses pacientes submetidos à cirurgia de médio e grande porte. Como que seria a participação? A participação é uma participação voluntária, mediante, então, uma inscrição que será feita junto à Braskem, depois nós vamos dar alguns detalhes práticos da coisa, e cada hospital, então, terá um coordenador do estudo. Será um profissional, que pode ser o cirurgião, pode ser a nutricionista, ele vai ser responsável, então, por toda a logística do estudo, né? A submissão ao CEP local do estudo, que a Silvana vai conversar um pouquinho depois, também vai ser responsável pela coleta dos dados, né, que, como o Tiago já falou, pretende ser realizada do dia 19 a 23 de junho deste ano, mas nós vamos, então, providenciar que haja um treinamento prévio, onde vai ser explicada toda essa metodologia do estudo em detalhes. Nós vamos discutir questão por questão do questionário. Nós temos um manual que a Silvana está preparando, mas nós vamos destrinchar esse manual, como se preenche o questionário, como se envia dados. Então, tudo isso vai ser feito diretamente com o profissional responsável de cada hospital. Quais seriam, então, os critérios elegíveis? Quais seriam para cirurgias elegíveis, né? Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, cirurgias do trato gastrointestinal, e aqui vocês vejam que tem uma lista grande de todas as cirurgias que seriam cirurgias elegíveis, esofagectomias, gastrectomias, né, hepatectomias. Nós temos também cirurgias de cabeça e pescoço, né, como a laringectomia parcial total, submandilectomia e mandilectomia. As cirurgias ortopédicas, então, ficariam restritas à artroplastia de quadril e artroplastia de joelho. Algumas cirurgias pulmonares, né, como a lobectomia, segmentectomia e pneumonectomia. E, por último, as cirurgias cardíacas de revascularização miocárdica e valvuloplastia. Os pacientes submetidos a esses procedimentos cirúrgicos, com idade de 18 e 80 anos, e estiverem no período pós-operatório nesta semana, e que essas cirurgias fossem eletivas, então esses pacientes seriam pacientes elegíveis a participar do estudo.
Os critérios de inclusão, então, seriam mais ou menos as negativas disso daqui, né? Então, cirurgias que não fossem eletivas, que fossem cirurgia de urgência, caso o paciente tenha sido operado em outro serviço, tenha sido transferido no período pós-operatório, ou também se a primeira cirurgia, ele está no período pós-operatório, mas a primeira cirurgia foi há mais de 30 dias. Então, esses seriam os nossos critérios de exclusão para os pacientes. Era mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês, né? Só para dar um gostinho, para vocês entenderem um pouco do que é o nosso estudo. Os detalhes, então, nós vamos fazer um treinamento extensivo depois da inscrição e espero contar com a participação de vocês. Obrigado, Cris. Obrigado pela excelente explicação do projeto. Agora eu vou chamar a doutora Silvana para orientar agora a gente a parte mais burocrática, né? A parte mais trabalhosa, que é a questão da inscrição no CEP e toda a plataforma Brasil. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, Thiago. Obrigada, Cris. Boa noite a todos e todas. Eu vou carregar aqui uns slides também para ir acompanhando aqui a fala. Tu carregou PDF, Cris, ou tu carregou PPT? Não, eu tentei carregar aquele arquivo que você mandou, mas não. Então é PPT mesmo. Não, só para saber se eu carregava em PDF ou em... Deixa eu achar aqui. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Aqui. Apresentação do slide. Aqui. Aí vocês me avisem se carregou. Carregou? Carregou. Perfeito. Certinho? Tá, ótimo, então. Deixa eu chegar aqui no início. Pronto. Então, dando continuidade, né, para a gente, sobre a participação no estudo, eu vou falar um pouco sobre a questão burocrática, né, junto aos comitês de éticas locais, nos hospitais que vão participar do estudo, para que a gente possa, então, em tempo hábil, né, estar com o maior número de instituições, né, que estarão participando conosco nessa coleta de dados. Então, a primeira coisa, né, a gente pensar como é que vai fazer esse registro junto ao comitê de ética de cada instituição. Por ser um projeto multicêntrico, então a gente vai ter várias instituições participando, e é um projeto de pesquisa que vai ser conduzido com um protocolo único, né, em todas as instituições, concomitantemente, né, porque vai ser no mesmo período em todas as instituições, e deve ser submetido, então, pelo pesquisador responsável específico de cada um desses centros que vão participar dessa grande coleta. Todas as informações depois eu vou compartilhar também. A gente tem um manual bem grande da Plataforma Brasil, com todo o passo a passo que auxilia, né, na hora do pesquisador realizar esse cadastro. Hoje a gente vai falar de questões mais gerais, para que todo mundo possa se organizar, e a gente vai ficar à disposição também, né, para poder depois dar toda essa orientação e as dúvidas que forem surgir, além dessas que a gente está falando hoje. Bom, então, a primeira coisa, né, é aquele responsável, aquela pessoa que vai ser o coordenador local do estudo, ela já deve ter um cadastro prévio na Plataforma Brasil. Então, quem não tem ainda esse cadastro, quer submeter o estudo na sua instituição, tem que procurar já fazer o seu cadastro junto à Plataforma Brasil. Então, vai no site, está disponibilizado aqui, plataformabrasil.saude.gov.br, e dentro da Plataforma Brasil a gente tem que ter o cadastro do pesquisador responsável em cada instituição, além do cadastro da instituição ao qual esse pesquisador vai estar vinculado, que é o hospital, né, no qual ele vai estar desenvolvendo essa coleta de dados. Então, para isso, é importante, né, que esse pesquisador, que esse coordenador local, ele tenha um currículo Lattes, porque vocês vão ver que depois, durante o cadastro, é pedido, né, o currículo Lattes do coordenador principal, um documento digitalizado, né, um documento de identidade com foto de identificação. Com relação à instituição, a própria Plataforma Brasil, ela puxa os dados da instituição da Receita Federal. Então, se tiver tudo ok com a Receita Federal, se a instituição tiver
cadastrada, com tudo certinho, basta colocar o CNPJ ou um pedaço do nome da instituição, que a própria plataforma consegue buscar, né, e preencher com os dados da instituição ao qual esse coordenador local vai estar vinculado. Então, precisamos do coordenador local em cada instituição e do hospital cadastrados na plataforma Brasil. Para fazer esse cadastro, é importante, além de ter o currículo, de ter esse documento digitalizado com foto, que no momento de preencher, vocês vão ver, cada participante, cada coordenador, quando ele for se cadastrar junto à plataforma Brasil, além de colocar todos os dados pessoais, titulação, pede também qual é a última formação, se mestrado, doutorado, especialização. Então, isso tudo vocês vão ir preenchendo conforme for abrindo as abas dentro do cadastro. E é muito importante, na hora de adicionar a instituição ao qual esse coordenador vai estar vinculado. O que a gente viu, né, em últimos estudos que a gente conduziu multicêntrico? Na hora de cadastrar, às vezes nos encaminhavam, olha, o coordenador responsável é a nutricionista tal, o médico tal, da instituição sobre o CNPJ tal. Aí, quando tu vai colocar o estudo sendo conduzido nessa instituição, a plataforma Brasil ela vai puxar o nome da instituição e pedir o nome do coordenador. E esse coordenador ele tem que estar vinculado em seu cadastro com essa instituição. Então, na hora que vocês forem fazer o cadastro de vocês junto à instituição na plataforma Brasil, tem que vincular o hospital no qual vai ser feita a coleta de dados. Senão, não consegue fazer esse vínculo na hora de cadastrar o projeto. Tá? Então, é importante lembrar, para quem já tem cadastro na plataforma Brasil, às vezes já tem um cadastro antigo, ou de quando trabalhava em outro hospital, ou quando fez o cadastro, fez para algum estudo em um hospital específico e agora a coleta de dados é em outro, é importante, antes de cadastrar o projeto na plataforma Brasil, né, para o seu comitê de ética local, ir lá na sua plataforma Brasil, alterar dados e, então, incluir esse hospital, essa instituição, na qual vai ser feita a coleta de dados agora. Então, esse passo é muito importante para que não tranque depois, lá na frente, na hora de submeter o projeto, né, no hospital, na instituição de vocês. Então, vai vincular uma instituição de pesquisa, que é aquela onde vai coletar os dados, e quando for buscar a instituição, basta ter o CNPJ do hospital ou pesquisar por uma parte do nome que a próprio cadastro vai puxar e vai colocar. Então, essa instituição vinculada no perfil do pesquisador, ela vai ficar lá nas opções disponíveis quando o pesquisador for colocar a instituição proponente, e aí, consequentemente, vai aparecer lá na folha de rosto, que vai ser gerada no final, para que o diretor, a direção desse hospital assine, né, por essa instituição, que vai ser a instituição onde vai ser coletada os dados, né, em cada hospital. Então, essa parte é muito importante. Pode acontecer, né, de daqui a pouco a instituição não ter o cadastro, mas aí também, na hora de colocar lá, vocês vão poder escolher incluir nova instituição. Geralmente, leva 5 dias úteis para o trâmite de inclusão de nova instituição. A gente sempre fala, né, que essa questão da plataforma Brasil e dos centros de ética e pesquisa, né, os comitês locais de vocês, é muito importante que a gente tenha uma antecedência grande, né, com relação a esse cadastro, porque às vezes a gente submete uma emenda, o centro se reúne uma única vez ao mês, né, e se fica com pendência documental, é necessário a gente encaminhar novos documentos, esperar uma nova reunião. Então, é importante que esse seja um dos principais passos, né, para quem está com a intenção de participar do estudo, fazer a coleta de dados. Uma das principais coisas, uma das primeiras coisas deve ser já, né, atentar para fazer essa submissão junto ao seu comitê de ética, para que a gente possa, então, né, dar andamento e, caso tenha alguma pendência documental, existe uma peculiaridade, às vezes, de cada CEP solicitar algum documento a mais, né? Então, a gente precisa ter esse tempo hábil. Outra questão que é importante colocar para vocês também, às vezes a gente tem hospitais, né, depende muito do perfil do hospital, tem hospitais que são da rede EBSER, né? Hoje a gente sabe que a rede EBSER é uma rede grande no país, a gente tem, salvo engano, aí acho que 90 instituições que são da rede EBSER. Então, essas instituições, além de ter um cadastro na plataforma Brasil, elas têm um site próprio, que é da rede pesquisa, que é da rede EBSER, que tu também tem que ter um tempo mínimo antes do estudo para cadastrar esse estudo e também estar apto para fazer a coleta de dados no dia. Então, também, depois, se a gente tiver algum caso de alguma instituição que é da rede EBSER que vai fazer coleta de dados, a gente também pode orientar
com relação à rede pesquisa, né, que é dessa rede, para poder também deixar tudo certo para a coleta de dados. Bom, a partir do momento que eu sei que eu tenho um cadastro na Plataforma Brasil, que o meu cadastro tem vinculado à instituição a qual eu vou fazer a coleta de dados, eu preciso, então, fazer uma submissão do projeto nessa Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela é uma plataforma única, né? Mas por que eu falo de Plataforma Brasil e, ao mesmo tempo, falo de Comitê de Ética em Pesquisa Local? Porque no momento que um pesquisador coloca um estudo ali e vincula com a instituição onde ele vai coletar o dado, se essa instituição possui um Comitê de Ética em Pesquisa, automaticamente esse estudo é enviado para esse Comitê de Ética da instituição que foi vinculada ali. Tá? Então, por isso que mesmo colocando via Plataforma Brasil, que é hoje, né, o único meio que a gente tem para inserir esses estudos, ele cai no Comitê de Ética daquela instituição que eu vinculei na hora de fazer esse cadastro. Então, cada pesquisador vai entrar, o pesquisador responsável na sua instituição, no seu cadastro na Plataforma Brasil, com seu login e senha, que foi gerado durante o cadastro, e escolher uma nova submissão. Tá? Se vocês olharem, aqui em alterar meus dados, é onde ele deve entrar, caso precise inserir, né, o vínculo com o hospital que vai participar. Se já está inserido, vou em nova submissão para começar a preencher, então, todos os dados. De onde vão sair os dados que serão preenchidos nessa nova submissão? Então, para cada hospital que for entrar no estudo, nós vamos fornecer um pacote, né, que é o pacote com o projeto, com o TCLE, né, com os questionários e com o parecer consubstanciado que já foi emitido pelo hospital, né, que originou o projeto do estudo. Então, tudo isso a gente vai entregar, esse pacote, já também personalizando, né, para o responsável naquela instituição, porque aí a gente sempre vai ter um pesquisador responsável, além da equipe, né, que é do estudo junto à Braskem, um pesquisador responsável que vai ser o coordenador no local. Então, para cada hospital, a gente entrega esses documentos para que auxilie, então, na hora de submissão. Ao final da submissão, e vocês vão ver que para toda essa submissão vocês vão ter as informações que pede dentro do projeto, no final vocês vão ter que anexar o termo de consentimento livre e esclarecido, o projeto detalhado, que vai também neste pacote, esse parecer consubstanciado que a gente já tem emitido, que também vamos enviar para vocês, e muitas instituições pedem, e aí vocês já podem de antemão pedir, um termo de anuência do hospital onde vai ser coletados os dados. Então, às vezes, o hospital é um hospital grande, é uma rede grande, é um hospital universitário, então tu tem autorização da direção do hospital universitário, mas lá do departamento, do bloco, do setor onde vai ser coletado, às vezes eles exigem um termo de anuência. Então, se tiver, melhor, porque já anexa e é uma coisa que pode evitar que seja pedido depois, que é uma folha, né, do diretor do hospital ou do chefe do determinado setor onde vai ser coletados os dados, dizendo que está de acordo com a coleta de dados, com o estudo, né, pré-OP Wiki na sua instituição, ou no seu setor, ou no seu departamento médico, e assinado, então, pelo chefe desse setor ou pela direção do hospital, dizendo que concorda, então, com a execução do estudo junto aos pacientes nesse setor. Então, isso é uma coisa que muitos comitês de ética pedem, e a gente já costuma também dar um modelinho junto para que as pessoas também já coletem essa assinatura. Tá? Então, esses são os documentos que vão ser necessários. A folha de rosto, então, vai ser assinada pela direção daquela instituição que eu vinculei. Então, se eu vinculei o hospital universitário da Universidade Federal de Pelotas, eu vou precisar ter a assinatura, que no caso seria do reitor. Né? Se for um hospital particular, vai ser da direção do hospital. É quem vai assinar essa folha de rosto junto com o coordenador do local do estudo, né? Que vai ser o médico, o nutricionista que vão coordenar esse estudo localmente. Então, isso é o que vocês vão precisar para dar andamento, né, na submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Para além disso, a gente criou um e-mail, tá? Que é estudopreopwiki@gmail.com, para que esse e-mail a gente possa, então, ir tirando todas as dúvidas, né, e fornecendo os pacotes para que vocês possam, né, uma vez que decidido por realizar a coleta de dados, fazer essa submissão junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil, né, para que a gente possa ir auxiliando, e depois também para que a gente siga essa comunicação, né, com relação ao treinamento para coleta de dados e toda a preparação que vai ser necessária para a semana em que estaremos em campo com esse estudo, tá?
bem como para depois, né? Porque o suporte segue sendo dado para que depois a gente consiga construir esse banco de dados e fazer o que o estudo precisa, né? Que é chegar aos dados para que sejam, então, publicados, corroborados, né? E difundidos. Então, era isso. Queria agradecer e ficar à disposição já para qualquer dúvida que possa surgir com relação à Plataforma Brasil e a submissão do projeto. Obrigada. Obrigado, Silvana. Obrigado, Cris. Silvana, eu acho que ficou bem claro, né, que nós vamos enviar todo o parecer, né, substanciado já do CEP, né, que deu origem a autorização para realizar o estudo. A gente vai enviar o projeto de pesquisa, vai enviar o TCLE, vai enviar toda a parte burocrática que vocês precisam dar entrada na sua unidade de saúde primária. Então, cada unidade de saúde, cada unidade hospitalar cirúrgica, né, só para lembrar, porque teve muita pergunta sobre ambulatório, não, precisa ser um hospital, né, uma unidade hospitalar, onde se realizam cirurgias eletivas de médio e grande porte. A doutora Cris, na primeira parte, vocês vão receber também essas apresentações, mas ela já colocou os critérios de inclusão, que são as cirurgias de tubo digestivo, cirurgias cardíacas, torácicas, né? Então, todas cabeça e pescoço, então todas as cirurgias que nós enviarmos como critério de inclusão, dentro do dia 19 de junho até o dia 23 de junho, então durante a semana toda vai haver coleta, né? Então a coleta dos dados será realizada do dia 19 ao dia 23 de junho para aqueles hospitais que conseguirem, né, então ter as autorizações dos CEPs, tá bom? Eu vou começar a falar algumas perguntas que Tiago, foram... acho que tem uma pergunta da Rosemary Lesse, que é Perfeito. bom repetir Perfeito. a resposta mais completa para ela. Perfeito. A Rosemary perguntou, então, sobre se ela pode eleger um sítio cirúrgico para focar ou se necessariamente tem que ser abrangente. Pode responder, Cris. Então, é exatamente essa a nossa intenção, Rosemary, porque a gente sabe que alguns sítios cirúrgicos são mais conhecidos o uso da imunonutrição, né? Do trato gastrointestinal, por exemplo. Mas é exatamente o que nós queremos saber são aqueles grupos que não estão sendo beneficiados e também fariam parte dos protocolos nutricionais perioperatórios. Então, se o seu hospital realiza todos esses tipos de cirurgia, todos esses pacientes seriam elegíveis, mesmo que eles não estejam realizando, que é exatamente isso que a gente quer saber, né? Porque alguns pacientes têm recebido e outros não. Qual é esse grupo que a gente precisa trabalhar mais na cabeça dos profissionais, dos cirurgiões, que eles também se beneficiariam desses cuidados nutricionais perioperatórios? Então, é exatamente isso que nós queremos, que todos elegíveis entrem, mesmo que só um sítio esteja sendo beneficiado com esses cuidados. Perfeito, Rosemary. Então, é para a gente evitar o viés, né, de coleta, né? Se você coletar só naquele que você faz, né? Então, não é isso que a gente quer saber. A gente quer coleta de todos os tipos de cirurgias elegíveis, né? E que esteja no critério de inclusão do projeto de pesquisa. Teve uma pergunta aqui sobre se residente pode participar. Deve participar. Então, pode participar residente, nutricionista, cirurgião. Então, é só realmente eleger um profissional. No questionário vai ter essa pergunta, né? Quem preencheu o questionário? Então, também a gente vai coletar esse dado, quem fez o preenchimento, tá? E a ideia de coletar durante uma semana toda é porque algumas equipes cirúrgicas, né, para cirurgias eletivas, geralmente elas operam alguns dias da semana. Então, nós quisemos ampliar, né, o prazo de coleta para que todas as equipes cirúrgicas durante uma semana possam participar, já que são cirurgias eletivas, tá? Esse é um outro detalhe, então são cirurgias eletivas. Nesse caso, Tiago, só respondendo ali que também, de repente, a questão do residente era com relação à coordenação do estudo, se esse residente tem o aval, né, a anuência do hospital para ser o responsável, para ser o coordenador, e ele tiver o vínculo com o hospital e cadastro na Plataforma Brasil, não tem problema nenhum dele ser o coordenador responsável ali na instituição. Excelente, excelente. Se terá um questionário padrão para coleta de dados, sim, né? A gente não vai apresentar o questionário hoje, porque hoje é só realmente a gente verificar o interesse, apresentar o projeto.
Depois, na evolução, talvez um mês anterior, no mês de maio, aí a gente vai marcar um outro encontro para realmente ver o andamento do projeto, como que estão as instituições que já estão com as documentações, né, caminhando, ou que já finalizaram, né, a submissão, e aí a gente marca um treinamento com o questionário, e aí a gente vai explicando questão por questão, a gente vai explicar bem detalhadamente a questão da coleta de dados. Além da explicação, nós vamos ter um manual onde cada questão vai ser bem explicada também para a pessoa ter em mãos. Perfeito. Bom, essa pergunta é bem frequente, né? Tem uma dúvida em relação aos dados. O hospital participante, ele terá acesso aos dados finais do trabalho, como o Nutrition Day, por exemplo? Nós podemos combinar de fazer um relatório global, né? Nós vamos tentar sempre manter o sigilo de cada participante, então cada hospital, como nós já trabalhamos em outros estudos assim, cada hospital vai ser denominado por um número, então a partir do momento que ele entra no nosso sistema, ele deixa de ter nome, ele passa a ter um número, tá? Então, isso vai possibilitar que a gente possa depois extrair relatórios individualizados, né, para os dados daquele hospital, daquele determinado número, ou o nosso relatório global, que se pretende fazer uma publicação, então, depois com todos esses dados globais. Perfeito, Cris, ficou bem claro. Então, você tem acesso aos seus dados, né, coletados por você, mas os dados do estudo multicêntrico, eles têm que ser anonimizados, né, e aí vocês vão receber um relatório final depois, tá? Depois da análise geral. Quais os principais pontos que serão avaliados e coletados nas pesquisas? Então, como a gente já falou, a gente vai explicar, tá? É uma pesquisa observacional, né? Então, descritivo sobre quem fez imunonutrição, quem fez preparo pré-operatório, quem fez pré-habilitação. Então, são respostas, assim, bem rápidas, tá? E é um questionário já bem simples de ser preenchido, tá? Mas isso a gente vai apresentar no próximo treinamento. Meu hospital é gigante. Vamos trabalhar em equipe. Sucesso. Ótimo, Rosimei. Haverá algum relatório para apresentar sobre resultados da instituição e comparar aos demais hospitais? Acho que a Cris já respondeu. Já foi respondido, né? Nós não pretendemos fazer um relatório como é o do Nutrition Day, né? Que a gente compare, mas você pode comparar, tendo o seu resultado em mãos, pode comparar com os dados globais, gerais, né? A gente fala global, mas os dados gerais. Pessoal, então não vamos comparar hospital por hospital, tá? Para não ter nenhum problema, mas você vai ter os seus dados e você vai poder comparar aí com o relatório final. Os nomes devem ser inseridos no projeto da plataforma, são todos que vão ajudar na coleta de dados? Acho que a princípio não, né, Silvana? Você pode elencar só o coordenador, o pesquisador principal, e depois você coloca, né, os nomes ali, né? Isso, pode colocar, tem um espaço para colocar a equipe, então, se tem mais 3, 4, 5 pessoas que vão estar auxiliando ali, se quiser, pode colocar em equipe. Perfeito. Mas eu acho que isso nem faz diferença, né? Eu sempre, às vezes eu Na coloco verdade, se vai ter depois, certificação depois, não tem né, mas é problema. possível, se quiser é possível. Perfeito. Marise perguntou se é só eletiva. Só eletiva, são pacientes de cirurgias eletivas, porque os nossos questionamentos serão sobre o preparo pré-operatório, tá, Marise? Então, é só cirurgias eletivas. Boa noite, não consegui acompanhar o exercício, gostaria de saber se irão disponibilizar o passo a passo. Vamos sim, tá? Depois, no final, a Gabriela pode falar para a gente como que ela vai enviar isso, mas talvez ela envie por e-mail para os participantes que fizeram o cadastro hoje, tá? Teremos certificado de participação, sim, quem participar. Boa noite. Nos últimos estudos NutriDi e SarcDay, nossa inserção na plataforma Brasil foi via uma emenda que vocês fizeram como coparticipação. Enviamos o termo de anuência, o CEP do coordenador, o CPF da instituição. É possível fazer isso novamente? Meu receio é a tramitação do CEP. Silvana pode nos responder. Tá. Como é que nós pensamos dessa vez, né, Tatiana? Como a gente tem como principal proponente desse estudo a Braskem, e a Braskem não tem um comitê de ética em pesquisa, né, que seria, ao qual faria todas essas emendas, a gente começou o estudo através de um hospital que é de um dos coordenadores do estudo, né, de um dos pesquisadores desse estudo. Então, a gente achou mais adequado a gente fazer uma submissão através de cada hospital,
com um coordenador responsável, do que vincular esses coordenadores, que são diferentes médicos, diferentes nutricionistas, de diferentes instituições, a um hospital, né, que não é o seu, diferente de que se a gente tivesse na Braskem, né, essa questão. Então, ficaria mais adequado se cada hospital entrasse pelo seu CEP, né, para que não fosse, então, vinculado a outra instituição, né, que não a sua enquanto coordenador local desse estudo. Se, por acaso, tu não tiveres um comitê de ética na tua instituição, não tem problema, porque a Plataforma Brasil encaminha direto ao CONEP, que faz essa avaliação. Então, não é um impedimento, assim, o meu hospital não tem um comitê de ética, então não tem problema, porque também, né, vai para o CONEP e aí tu tem uma avaliação igual da submissão do estudo. Dúvida, cadastramento, né, porque às vezes a gente acaba encaminhando, eu consigo auxiliar em tudo, assim, não precisa se preocupar. Perfeito, Silvana. Eu vou ler também uma questão aqui que a Jennifer colocou no Question and Answers, que ela colocou uma questão bem importante, sobre os incluídos nessa semana, né? Então, a gente vai poder fazer uma análise retrospectiva, por exemplo, o paciente, na segunda-feira, o paciente já fez uma cirurgia, mas ele está internado ainda. Ele pode ser incluído nessa análise, tá? Se é um paciente que acabou de fazer a cirurgia, mas ele ainda está dentro do hospital. Pode, Perfeito. porque nós temos perguntas referentes a todos os dias de pós-operatório. Só tem que ser 30 dias, o limite é 30 dias, mas se ele acabou de sair, nós vamos perguntar para ele o que ele fez nessas primeiras horas, né? Se ele fez no pré-operatório, se ele fez os cuidados pré-operatórios e como está sendo o pós-operatório dele. E outra coisa que eu queria me adiantar, Tiago, eu estou vendo que está vindo muita pergunta de certificado. Nós também vamos, da mesma maneira que o Nutrition Day tem os seus critérios de qualidade para emissão de certificados, nós também vamos precisar exigir alguns critérios de qualidade, porque nós tivemos uma péssima experiência no último SARC Day, em que nós tivemos muitos dados faltantes e não preenchidos. Então, para ter o certificado de qualidade, os dados têm que estar corretamente preenchidos, né? Porque senão nós temos um prejuízo muito grande de exclusão de pacientes por falta de informações. Então, os certificados vão obedecer critérios de qualidade dos dados que foram enviados. Perfeito, Cris. Na verdade, quando eu falei do certificado, foi em relação ao certificado da participação do webinar de hoje, tá, pessoal? Então, quem está participando hoje do webinar recebe o certificado de participação, mas, com certeza, né, a participação na pesquisa, isso vai depender de da finalização do projeto para ver e a coleta de dados, né, assertiva da instituição. A Gabriela acabou de me avisar, pessoal, que ela vai colocar no YouTube da Braskem, tá? A gravação de hoje com o passo a passo, com os e-mails de contato, tá bom? E os arquivos que a gente vai enviar do que foi apresentado, que a Silvana irá nos enviar sobre já a abertura desses projetos o mais rápido possível, tá, pessoal? Então, já agilizem isso. Ela vai mandar por e-mail, o e-mail que vocês fizeram o cadastro hoje para o webinar, tá? Então, todos que fizeram o cadastro e que estão aqui no webinar, ela vai enviar esses anexos pelo e-mail, tá? E quem tiver dúvida, vai lá no YouTube que a gravação vai estar lá. A Kelly perguntou sobre o tempo, né, de cadastro na plataforma. Isso depende muito do CEP local, da sua instituição local, né? Por isso que tem que ser bem rápido. Já tem que fazer o cadastro, já anexar os documentos, pedir as assinaturas na instituição, aguardar, né, o CEP dar o primeiro parecer, e aí, dependendo aí de cada CEP, por isso que a gente já colocou 4 meses antes para que a gente consiga ter esse espaço, tá? O cadastro, né, enquanto... que para quem não tem, né, vai fazer pela primeira vez um cadastro seu, né, com login e senha na Plataforma Brasil, isso é rápido. Né? Então, tu te cadastrar, gerar teu login e tua senha, né? Fazer o vínculo com a instituição, isso é rápido. Tu pode te cadastrar num dia e na mesma semana tu já vai poder submeter esse projeto. Aí o que pode demorar um pouco né, com relação à aprovação da submissão, porque depende, né, como o Thiago falou, do tempo que se reúne, da frequência com que esse comitê de ética se reúne. Mas fazer a submissão, né, do seu cadastro enquanto pesquisador, para quem não tem, isso é bem rápido.
Perfeito. Eu vou ler só as duas últimas questões, porque com certeza vai ter muito mais questionamento, a gente vai responder por e-mail depois. Mas sobre as questões, acho que a doutora Cris pode responder essa. É sobre as questões, elas são direcionadas diretamente ao paciente ou pode ser uma coleta de dados ali do prontuário, caso o paciente não tenha, por exemplo, um nível cognitivo para responder? Então, algumas perguntas precisam ser respondidas pelo paciente ou pelo seu acompanhante, tá? Por quê? No prontuário, provavelmente você vai ter as questões, as perguntas, os dados referentes desde a internação hospitalar. Só que nós queremos saber como é que foi feito o preparo antes do hospital. Então, nós temos algumas perguntas, assim, do momento que ele foi recebeu o diagnóstico cirúrgico, ele recebeu alguma orientação? Porque, na verdade, os nossos cuidados nutricionais do paciente começam muito antes dele internar. Então, esses dados, depois da internação, ok, você consegue até coletar do prontuário, mas os dados que nós queremos saber envolvem algumas coisas que deveriam ter sido feitas antes da internação hospitalar. Então, por isso, nós vamos precisar que ou o paciente ou algum familiar forneça esse tipo de informação. Perfeito. Dificilmente é colocado no prontuário, né? Se o paciente fez um preparo, se fez imunonutrição, isso é mais difícil. E por último, a Andressa perguntou, né, se o objetivo do trabalho é só avaliar o desenho do trabalho, né? Se a gente vai acompanhar desfecho. Esse projeto foi desenhado de corte para avaliação transversal, tá? Então, não um estudo, né, que a gente vai acompanhar aí uma corte desses pacientes, né? Então, estamos pensando, né, Cris, sobre numa segunda... As pessoas que tiverem interesse em acompanhar e avaliar o desfecho, por favor, notifiquem isso quando for se inscrever, porque se nós tivermos uma amostra suficientemente grande, aí nós vamos ter que adaptar o projeto para incorporar essa parte longitudinal. Inicialmente, o projeto foi feito com desenho transversal, né? Mas se houver bastante gente que tenha fôlego para nos passar depois desse desfecho de 30 dias, será muito bem-vindo. Nós só precisamos, então, saber quem são essas pessoas para a gente modificar um pouquinho o projeto e enviar o projeto, então, longitudinal. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, doutora Cris. Obrigado, doutora Silvana. Acho que ficou bem claro. Agora é mãos à obra, né? Agora é a gente pegar toda essa papelada que vai chegar por e-mail, todas as informações, procurar a sua instituição que faça cirurgias eletivas e dê início aí ao cadastro na plataforma Brasil e a submissão aí do seu projeto individual, tá bom, pessoal? As dúvidas, então, nós vamos disponibilizar aquele e-mail que a Silvana já apresentou, mas a gente vai mandar tudo isso para vocês, pelo e-mail cadastrado da participação desse webinar, e lá no YouTube da Braskem vai ter essa gravação da aula de hoje para as dúvidas que vão surgindo, tá bom? Olha, a Silvana colocou ali o e-mail, estudopreopwiki, tudo junto, @gmail.com. Pessoal, muito obrigado, vai ser um sucesso, eu acho que isso vai ser um marco aí que vai mostrar os nossos dados, né, de uma forma tão organizada, né, e tão importante, né? A gente fala tanto de preparo nutricional pré-operatório e agora a gente vai realmente ter um inquérito brasileiro com dado nosso, tá bom? Então, vamos colocar força nisso. Obrigado a todos, uma boa noite, pessoal, um bom descanso.